sobre a questão do ataque à adoração, né? No livro de Jó, de 1 a 16, nós vamos ver essa situação. Em Jó de 1 ao 5, Jó de 1 ao 5, Jó capítulo 1, versículo do 1 ao 5, nós vemos que Jó, ele tinha filhos e filhas, tinha riquezas, e aí ele, todo dia, quando eles terminavam os banquetes, um na casa dos outros, que eles se reuniam como família, Jó santificava seus filhos e oferecia holocausto, porque ele pensava, talvez os filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele fazia isso por ele, pelos filhos, né, pela família, porque Jó, até aqui mesmo diz que Jó era um homem justo, íntegro. E aí nós vemos aqui no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Por quê? Porque Satanás é o acusador, né? Então aqui a gente vê esse ponto. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens e se multiplicaram na terra. Mas estende tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, ou seja, com o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí no 13 vemos o seguinte, um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e os jumentos estavam pastando junto a eles. De repente, sabios atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Só até aí que a gente vai passear. E o que me chama a atenção nesse livro é um livro complexo, né? Para alguns é complicado de entender. E o que eu quero falar é sobre a questão da adoração mesmo, né? Aqui Satanás se apresenta, ele se apresenta diante de Deus e ele recebe uma permissão para tocar nos bens de Jó. Não em Jó, mas nos bens de Jó. E nós vemos que a primeira coisa, o primeiro ponto que é atacado aqui são os animais de Jó. Porque nós vemos aqui, os bois estavam lavrando, os jumentos estavam pastando e de repente os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos e só eu consegui escapar para trazer a notícia, que era um servo que estava ali anunciando. E aí depois no 16 fala que caiu fogo e queimou as ovelhas e os servos. Então, me chama atenção porque o primeiro ponto que a gente vê de ataque é nos animais. E não é sem motivo, porque quando a gente olha para Jó 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, nós vemos que aqui no 5, Jó encerrava um ciclo de banquete, chamava os seus filhos, santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocaustos, segundo o número de todos eles. De todos eles quem? Dos filhos. Porque ele pensava que talvez eles tivessem pecado no coração contra Deus. E aí, o que é um holocausto? É um sacrifício. Lembra que aqui estamos no Antigo Testamento e a forma como eles se chegavam a Deus era sacrificando, né? Então eles faziam esses sacrifícios de animais para poder se chegar a Deus. Era um rito, né?
E quando Jó é atacado, é exatamente nos animais que ele é atacado. Ou seja, exatamente naquilo que ele ofereceria para Deus, na adoração de Jó. Aquilo que era o ponto de adoração, aquilo que era o ponto de conexão dele com Deus. Esse é o primeiro ataque. E é muito interessante a gente perceber isso, porque na nossa vida não é diferente. Quando a gente começa a perceber que está ficando um pouco frio, quando a gente percebe que tem algumas coisas assim, a primeira coisa que a gente vê que esfria é a adoração. É a primeira coisa que a gente vê que esfria. E essa é uma estratégia antiga. É uma estratégia que a gente vê pela Bíblia. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Isso aqui é em Jó, a gente vê essa situação. Já em Êxodo, vamos para Êxodo para a gente ver. Em Êxodo 32, a gente vai ver a passagem do bezerro de ouro. Lá no Êxodo 32, 1, né? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então se reuniu em volta de Arão e lhe disse: levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aí do 4 ao 6 nós vemos o seguinte, ainda em Êxodo 32, ó. Este quem? Esse é o Arão. Recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: estes, ó Israel, são os deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber. Levantou-se para se divertir. Então, nós vemos aqui que também o primeiro ponto atacado aqui para esse povo foi também a questão da adoração. A primeira coisa que eles fazem quando percebem que Moisés some é criar algo que eles chamam de Deus para adorar. Ou seja, eles entregam a adoração deles a uma outra coisa que não é Deus, mas que eles chamam de Deus. E aí entra um ponto importante, que a gente precisa se atentar. Nem tudo que a gente está colocando em nossa vida, adorando como se fosse Deus, é Deus. É muito perigoso quando a gente quer fazer um Deus, a nossa imagem e semelhança, adorar e dizer que está adorando a Deus. Porque Deus não se dobra aos nossos costumes. Deus, ele é imutável. Ele não se dobra aos nossos tempos, ele não se dobra às atualizações, ele não se dobra. Ele é um Deus eterno, santo, e ele não se dobra. Só que hoje nós vemos uma coisa. As pessoas, hoje não, né? Ao longo dos anos nós vemos isso, só que de formas diferentes. Por isso que eu tô dizendo, um ataque à adoração. A gente precisa prestar atenção nisso, porque às vezes a gente está adorando alguma outra coisa, achando que é Deus e não é Deus. E aqui nós vemos isso. Eles falam assim, ó, Moisés sumiu, não sei o que aconteceu, então vamos fazer um Deus aqui de ouro pra gente adorar. E aí ainda falam assim, no 5, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Ainda atribui como se fosse aquele Deus criado, o Deus que tirou eles da terra de Israel, quando não era verdade. Eles criaram um Deus, a sua própria imagem e semelhança, e chamaram de Deus. E falaram assim, tô adorando a Deus. E não era. Porque Deus nos criou o homem, a imagem e semelhança dele. Não sou eu que crio um Deus à minha imagem e semelhança, um Deus que se dobre e se curve diante daquilo que eu sou e quero, dos meus costumes, dos meus desejos, da minha cultura. Mas é a gente que renuncia para poder se tornar mais parecido com Deus. Jesus é a plena imagem e semelhança, né? E nós precisamos nos tornar mais parecidos com quem? Com Jesus. Então aqui na passagem de Êxodo,
nós vemos uma adoração sendo roubada, ainda que eles achassem que estavam adorando ao Deus verdadeiro. Já aqui em Daniel, vamos para Daniel. Eu marquei aqui as páginas para não me perder, porque eu queria passar, né? Então a gente começou com Jó. Em Jó nós vimos que o primeiro ataque foi aos animais dele. Aquilo que ele sacrificava para se achegar a Deus. Em Êxodo 32, o primeiro ponto foi adorar alguma outra coisa que não era Deus, ainda que eles achassem que era. Agora aqui em Daniel 3 é a famosa passagem da estátua de ouro de Nabucodonosor. E nós vamos ver aqui no 4 e 5, capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículo 4 e 5. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordeno-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. É ou não é o mesmo ataque, só que de forma diferente? No tempo de Jó, atacou ali os holocaustos. Jó é um dos livros mais antigos. É uma passagem, não é o livro, né? Mas é a passagem mais antiga. E aí nós vemos em Êxodo ali o povo sendo um povo criado também, se dobrando, e a adoração sendo corrompida. E aqui em Daniel, mais pra frente, aquele povo já entrou na terra prometida, aquele povo já usufruiu do que o Senhor prometeu, e aquele povo se prostrou diante de deuses. Aquele povo se prostrou diante de deuses que não era Deus. Ele se prostrou diante daqueles deuses, daqueles povos, porque eles se misturaram. Ficaram em desobediência, porque o Senhor falou: elimine todos os povos, porque senão eles serão uma pedra de tropeço para vocês. Eles não eliminaram todos, deixaram viver no meio deles. E exatamente o que aconteceu: os deuses deles foram pedras de tropeço para aquele povo de Israel, porque eles começaram a adorar aqueles deuses. Então, começou a Deus avisar através dos profetas que viria ia derramar um caldeirão do norte e que aquela terra seria desolada. E eram os avisos para que, na verdade, esses avisos eram ainda um momento de misericórdia. Mas o povo não escutou. Porque o que faz a idolatria com o povo? O que a palavra diz sobre a idolatria? Torne-se como eles. Ou seja, vocês estão adorando ao que tem olho e não vê. Vocês estão adorando aquilo que tem boca e não fala. Vocês estão adorando aquilo que tem ouvido e não ouve. Torne-se vocês como eles. É uma maldição. A idolatria nos torna cegos para aquilo que o Senhor está mostrando. Surdos para a palavra do Senhor. E aí nós ficamos com escamas. A adoração, ela é uma arma para nos derrubar, porque quando a gente adora alguma outra coisa que não é o nosso Deus, nós começamos a nos separar da verdade do nosso Deus. Começamos a nos corromper e nos tornar parecido com aquilo que a gente adora. Isso aí é perigoso. E aqui em Daniel 3... do 4 ao 5 nós vemos isso. Eles falam assim: ao som da flauta, do trombeta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, vocês vão ter que adorar essa imagem. Só que quando a gente olha lá em Salmos, nós vemos: louvem ao Senhor ao som da cítara, da harpa, da trombeta. Ou seja, os mesmos instrumentos que o salmista diz para poder louvar ao Senhor, são os instrumentos que aqui estão sendo usados para que sejam adorados outro Deus, né? Porque ali Nabucodonosor está se colocando como um Deus acima dos propósitos de Deus. E é uma situação para um outro momento, mas a questão é que aqui também há uma tentativa de roubar a adoração daquele povo. E eles se dobram.
E eles se dobram, porque quem não se dobra aqui que fala no capítulo 3 de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que receberam esse nome na Babilônia, que é Ananias, Azarias e Misael. Porque quando o inimigo ele quer roubar a nossa adoração, o que ele quer fazer? Trocar a nossa identidade. Eu adoro a Deus, eu sei quem é Deus, eu me torno parecido com esse Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, ela foi corrompida pelo pecado, certo? A gente teve ali uma distorção da nossa imagem e semelhança. Mas tem um que é a plena imagem e semelhança, que é Jesus. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus no caminho de santificação. Quando a gente começa a se santificar, a gente começa a se tornar mais parecido com Jesus, que é a plena imagem e semelhança. É o caminho de volta àquilo que nós tínhamos lá no jardim, que foi perdido, né? Primeira coisa que Jesus restaura na cruz é a nossa intimidade com Deus, que a gente agora pode se voltar novamente a Deus. A ira de Deus sobre aqueles que proclamam Jesus como único, suficiente Salvador, nós nos tornamos o direito o quê? De nos tornar como filhos, identidade. Ele nos dá uma identidade de filho novamente, não mais criaturas, filhos. E aí, conforme a gente vai no caminho de santificação, não é pelas obras. A palavra diz isso. Eu sou salvo pelas obras ou pela graça? Eu sou salvo pela graça, eu sou justificado pela graça. Mas porque sou salvo, faço boas obras. E aí eu vou me santificando, vou produzindo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para quem está o quê? Na videira verdadeira. Eu não produzo o fruto do Espírito por mim mesmo. Por quê? Porque fruto é uma coisa que dá numa árvore. Eu não sou o Espírito Santo, eu não sou Deus. Eu preciso estar em Deus, eu preciso estar no Espírito para dar esse fruto. Mas o que na mesma passagem de Gálatas fala? A obra da carne. Nós produzimos obras. E aí é maledicência, é tudo aquilo que a carne produz. E quando nós temos a nossa adoração roubada, nós começamos a nos prostrar e dobrar diante daquilo que não é Deus, e nos tornamos mais parecidos com aquilo que adoramos. O que vai acontecendo? A nossa identidade vai sendo arrancada. A gente perde a nossa identidade. Como aquele povo perdeu e acabou indo para a Babilônia. Aqui Daniel já está na Babilônia. E aí a palavra de Deus diz: agora vocês quiseram adorar os deuses deles, então eu vou levar para o país deles, para a nação deles, e vocês vão obrigatoriamente adorar os deuses deles. E agora eles estão sendo obrigados, mediante a decreto de morte. Então, a questão da adoração, ela é realmente algo muito sutil, mas que a gente tem que prestar atenção. O quarto, né? A gente começou com Jó, falou sobre Êxodo, sobre o bezerro de ouro, e agora estamos falando sobre Daniel, né? Aqueles 3 jovens não se dobram. Para quem já leu o livro de Daniel vai saber. Aqueles jovens não se dobram porque eles tinham uma identidade, eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles podiam até estar na Babilônia, mas a Babilônia não estava deles. Não vou me dobrar diante desse Deus. Não vou me dobrar diante dessa estátua porque eu só adoro a um Deus. Se a gente tiver que morrer nessa fornalha, morreremos. Mas seremos o quê? Salvos. Eles sabiam para onde iam. Então, se eles morressem, é o que Paulo fala. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, eles não se dobram e não adoram. E Deus está novamente chamando essa igreja que não se dobra diante desses deuses. Que não se dobra diante desses manjares, que não adora aquilo que não é Deus e que não perde a adoração de seus lábios. Para finalizar, nós vemos que também foi uma estratégia feita com Jesus, exatamente. Satanás não isentou nem Jesus de ser provado nisso, porque a palavra diz que Jesus em tudo foi provado. Em tudo foi provado. E nesse ponto também Jesus foi provado. Nós vamos ver aqui em Mateus. Caiu aqui, depois eu pego. Mateus, capítulo 4,
do 8 ao 9 só, tá? Vai dizer o seguinte, ó. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei se prostrado, você o quê? Me adorar. Novamente, querendo pôr à prova a adoração. Só que, aqui, interessante, Jesus é levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Mateus 4, versículo 1, diz, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. O próprio Espírito levou Jesus para ser provado, porque ele tudo foi provado. E ele venceu como homem, não como Deus. Se ele fosse vencer como Deus, ele desceria da cruz, ele poderia fazer o que quiser, porque ele era Deus. Mas Jesus não vence aqui, ele vence como servo, porque o primeiro Adão, que foi o Adão criado, né, do pó da terra, pecou. Mas Jesus venceu pela obediência. Adão perdeu pela obediência, caiu pela obediência, pela desobediência, né, pela falta de obediência. E Jesus vence pela obediência. Ele não precisava passar por nada disso sendo Deus, mas ele passa por nós, para que a nossa identidade fosse reconstruída e entregue novamente a nós. Vida fosse entregue a nós. Vida, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, aí vai falar. Porque o salário do pecado, o que é? A morte. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória. O que a gente merecia? A morte. A morte. Então aqui ele está sendo tentado na adoração, por quê? Se ele é Deus, mas aqui ele não estava vencendo como Deus. A palavra diz que ele se despiu de sua glória, ele se vestiu de carne, de homem, para poder vencer o pecado, se entregar como cordeiro mudo levado ao matadouro. E aí, Satanás tenta na adoração. Olha, eu vou te dar todos esses reinos, tu vai reinar sobre tudo isso aqui, se prostrados me adorares. E aí a gente precisa parar para pensar num ponto. O que está sendo oferecido pra gente, que parece ser o nosso sonho, que parece ser maravilhoso, mas que corrompe nossa identidade, que rouba nossa adoração? É importante a gente saber. A gente viu no Bezerro de Ouro, a gente viu em Daniel, a gente viu aqui em Jesus. E Jó, que foi de onde a gente começou. Jó não se dobrou, ele reclamou. Jó não entendeu o ponto, até porque tinha, se a gente observar, havia ali em Jó um fio de entendimento de que era ele que afastava alguma coisa, a ira de Deus, e nunca foi dessa forma, né? A obediência era necessária, mas não é pela nossa obra, né? Então, mas Jó não peca. Jó, ele continua firme e ele tem tudo restaurado por causa disso. E no final do livro de Jó nós vemos algo. Nós vemos que ele diz, olha, verdadeiramente eu conhecia de ouvir falar. Estou falando aqui do meu jeito, né? Mas agora eu te conheço. Agora eu te conheço de verdade. Conheço verdadeiramente. Então, o ponto é que a gente não, quando somos provados, a gente não é provado sem necessidade à toa, né? E isso aconteceu com Jó. E aqui em Jesus também ele é tentado, mas ele é tentado para que ele vença. Para que ele vencesse tudo aquilo que o homem passa, ele também passasse e vencesse. Mas aqui, em 8:9, Satanás diz, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Mais uma vez na questão da adoração. Aí Jesus lhe ordena, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus
e preste culto somente a Ele. E por que Jesus fala isso? Porque Ele sabia quem Ele era. Ele tinha certeza. Ele poderia até estar sofrendo e sabendo o que iria sofrer, que não era simples. Mas Ele sabia quem Ele era em Deus e para que Ele veio. Ele sabia o propósito dele. Então, nada daquilo roubou a adoração dele. E a palavra que fica pra gente é: tem algo roubando a nossa adoração? Tem algo que tem tirado a nossa alegria de servir ou que tem tirado a gente do caminho que deveríamos estar? Tem algo que tem nos roubado a identidade? O que nós precisamos fazer é voltar. Volte. Volte porque ainda há tempo. Volte porque só há vida nele. Volte porque nele é que está a nossa identidade. E nós precisamos entender isso. As coisas são muito sutis. Um negocinho ali, o que tem? Nada a ver. E quando a gente vê, já caiu. É progressivo. Começa com um negocinho aqui, aí eu abro mão da minha adoração, eu abro mão daquilo e vou me afastando da verdade. Que não sejamos esses, mas que sejamos como Jó, que sejamos como Jesus, que sejamos como Daniel foi ali, como aqueles jovens, Ananias, Azarias e Misael. Que sejamos, e não sejamos como o povo em Êxodo. Porque eu dei aqui 4 exemplos. Eu dei exemplo de Jó, que foi fiel. Eu dei o exemplo de Daniel e esses 3 jovens que foram fiéis. Jesus, que foi mais do que fiel, né? Que através da fidelidade e obediência dele nós temos vida. Mas em Êxodo, nós vemos um povo que não foi fiel e nós vemos que eles se perderam. Eles se perderam e eles rodaram no deserto e não viram a terra da promessa. Que a gente não seja como esse povo, mas que a gente seja fiel e fiel até o fim. Amém? Senhor, eu entrego essa palavra que é vida, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos render a nossa adoração a ti e agradecer porque somente do Senhor nós temos vida. Perdoe-nos, Senhor, por não entender alguns dos teus propósitos e desígnios, ou até mesmo, Senhor, por ainda não ter compreendido que nós temos um propósito em ti, uma identidade em ti, mas que seja uma revelação daquilo que somos em ti. E tenhamos, Senhor, cada vez mais intimidade para sabermos quem Tu és. O Teu caráter, Pai. Porque o Senhor não tem o nosso caráter. O Senhor não nos abandona. O Senhor não é infiel. O Senhor não mente. O Senhor não muda. O Senhor não falha. Esse é algo vindo de nós. Mas o Senhor não. O Senhor é perfeito. O Senhor é eterno. O Senhor é santo. E que a gente conheça mais de Ti, para que a gente saiba a quem estamos, diante de quem estamos e a quem nós estamos adorando, Senhor. Que seja uma adoração verdadeira e genuína e não só da boca para fora. Que não sejamos como sepulcros caiados em que falamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, falamos de Ti, mas não falamos com o Senhor. Mas não estamos com o nosso coração voltados para o Senhor. Pai, que não sejamos como esses, mas que sejamos, Senhor, aqueles que são refeitos nas mãos do oleiro, como vasos de barro, Senhor, cheios do Teu azeite, da Tua presença. Assim seja, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Até a próxima. E que o Senhor nos abençoe.